de todas as formas que um assassinato pode ser resolvido, raramente a pessoa que morreu serve como, digamos, testemunha, não é? Falando assim, pode parecer até que uma coisa impossível de acontecer. Não, será? Mas pensa só. Quantas histórias eu já contei que pareciam impossíveis e no final o impossível se tornou possível? Janeiro de 1897. Estado americano da Virgínia Ocidental, 125 anos atrás. Em uma tarde, um ferreiro chamado Erasmus Shue pediu para que o filho do vizinho perguntasse à sua esposa se ela gostaria de algum produto do mercado. Ao entrar na casa de Erasmus, no condado de Greenbrier, o garoto deu de cara com Elva Zona Richter, deitada no início da escada. O corpo estava esticado, as pernas retas, juntas, um braço ao lado e o outro dobrado em cima do peito. Para o menino, Elva estava apenas dormindo, embora o local não fosse muito comum para se dormir. Senhora, sim, ele chamou. E a mulher continuou imóvel. A cabeça inclinada para o lado não moveu nem um centímetro. Bom, até para um garoto jovem como ele, foi óbvio que alguma coisa não estava certa. Em pânico, o menino saiu da casa correndo e foi direto até sua mãe contar o que havia encontrado. A primeira coisa que a mulher fez foi entrar em contato com o Dr. George Knapp, o médico legista da região. No entanto, levou quase uma hora para que o doutor chegasse a casa. E nesse meio tempo, Erasmus encontrou a esposa morta. Ele levou o corpo de Elva para o quarto, trocou sua roupa e a deixou deitada na cama. Embora não houvesse mais nada que pudesse ser feito, o médico quis examinar o corpo quando chegou. Ele conseguiu dar uma olhada em algumas partes, mas quando tentou ver o pescoço, Erasmus ficou bastante agitado. Curiosamente, a roupa que ele vestiu na esposa tinha uma gola alta e dura. Bom, para 1897, digamos que era uma roupa comum, não é? Mas para essa história, há um motivo por trás. Lembre-se disso, hein? Porque fará sentido mais pra frente. Eu vou contar. Nas partes do corpo que o Dr. Knapp conseguiu examinar, não foi encontrado nada de errado. Até porque ele já estava acompanhando Elva há algumas semanas. Por causa disso, o médico atribuiu a morte a causas naturais, descrevendo o episódio como um desmaio fatal e, posteriormente, mudando para complicações de gravidez. A história poderia ter acabado por aí, não poderia? Mas para a mãe de Elva, a senhora Mary Jane Richter, parecia haver alguma coisa errada. É aquela história. A intuição das mães não falham. Por algumas semanas, a dona Richter não conseguiu dormir direito. Ela sempre pensando que faltava uma parte da história da morte da filha, ainda que não houvesse nenhuma prova disso. Ela decidiu, então, pedir em oração que Elva, de alguma forma, revelasse como perdeu a vida.
A dona Richter sabia que, para isso, a filha precisaria voltar dos mortos. Bom, de alguma forma, o que poderia ser bem complicado. Só que para uma mãe desesperada, a esperança é a última que morre, não é? Pois é. Mary Jane Richter orou durante semanas, até que finalmente, ou melhor, surpreendentemente, a resposta chegou. Durante 4 noites seguidas, Elva apareceu no quarto da mãe. Primeiro, como uma luz brilhante, e gradualmente, adquirindo a forma que tinha em vida. Quando conseguiu se comunicar, Elva explicou que foi abusada cruelmente pelo marido durante seus 3 meses de casados. Em uma noite, ao pensar que Elva não tinha cozinhado a carne no jantar, Erasmus atacou e quebrou seu pescoço. Ah, foi a última coisa que o espírito disse antes de se virar e ir embora, deixando sua mãe assustada, sem saber se o que tinha acabado de ver realmente havia acontecido. Ainda assim, após a revelação, quebra-cabeça começou a fazer sentido. A senhora Richter se lembrou de como havia sido estranho o velório da filha. Com o Erasmus fazendo questão de que a cabeça e o pescoço de Elva fossem cobertos. Ele até chegou a brincar com a cabeça e o pescoço da esposa morta, o que só não foi interpretado como absurdo porque todos no velório acharam que tinha a ver com o luto. Só que a senhora Richter nunca gostou de Erasmus. E ao pensar nos detalhes do que ouviu do espírito da filha, ela se convenceu de que Elva foi assassinada. Mas e agora? E agora, como provar isso? Simplesmente dizer que o fantasma fez a denúncia? Bom, basicamente sim. Não tinha outro jeito. Mary Jane Richter não descansaria até vingar a morte de Elva. Sabe o que ela fez? Ela foi até o escritório do promotor da região, um homem chamado John Preston, e conversou com ele durante toda a tarde, argumentando que o caso precisava ser reaberto. Aí eu não sei te dizer se o promotor acreditou em toda a história do espírito, mas outros detalhes fizeram com que ele achasse coerente retomar o caso. A senhora Richter argumentou que o Dr. Knapp não fez um exame completo no cadáver. E tanto os amigos quanto os vizinhos de Erasmus confirmaram que o comportamento dele estava muito estranho no funeral. Foi o que o promotor Preston precisava para emitir uma ordem de autópsia completa. Poucos dias mais tarde, o Dr. Knapp e outros 2 médicos exumaram o corpo de Elva. E adivinhe só, Erasmus foi contra os novos exames. Mas a favor ou não, a autópsia foi feita. E os resultados foram publicados em um jornal local. Marcas de dedos na garganta, indicando sufocamento. Traqueia esmagada na região frontal do pescoço. Ligamentos rompidos. E o pescoço havia sido deslocado entre a primeira e a segunda vértebra. Ah, isso, meu caro, foi o suficiente para provar que a morte de Elva não foi súbita e muito menos natural. Contudo, ainda faltava um detalhe.
como provar quem era o assassino? Hã? Não havia evidências, e muito menos testemunhas. Nesse primeiro momento, a única parte estranha era que a senhora Richter havia descrito a morte da filha com muitos detalhes, antes mesmo da autópsia ser feita. E se a assassina fosse a mãe? Hã? E a história do fantasma fosse uma forma de incriminar Erasmus? Essa hipótese ficou na mente do, chamamos de procurador Preston. Assim como a história de que Erasmus teve comportamentos estranhos desde a morte da esposa. Suspeitas. E mais suspeitas. Preston decidiu investigar o passado de Erasmus. E encontrou um histórico tão conturbado que foi mais do que suficiente para levá-lo a julgamento. Antes de se casar com ela, Elva, eu sempre me atrapalho com o nome dela, Elva. O homem teve outros 2 casamentos. O primeiro acabou em divórcio, em uma época em que Erasmus estava preso por roubo de cavalo. Para a polícia, essa primeira ex-esposa contou que ele não era apenas muito violento, não, como também ele a espancou várias vezes. Já o segundo casamento teve um fim misterioso. Depois de 8 meses com a segunda esposa, ela morreu misteriosamente. Se pareceu suspeito para você, saiba que o promotor Preston também achou. E foi através desses detalhes que ele conseguiu incriminar Erasmus. Só que ainda era preciso passar pelo julgamento para que toda essa história tivesse um fim. Para que a senhora Richter fizesse justiça à morte da filha, Preston acreditava que seria melhor evitar as histórias do espírito. Afinal, a defesa de Erasmus poderia simplesmente contestar as aparições fantasmagóricas e dizer que não passavam de boatos. Bom, o advogado dele sabia disso e tentou sair por cima com várias perguntas para a senhora Richter sobre o espírito da filha. Sabe o que aconteceu? A senhora Richter se recusou a cair nos joguinhos do advogado e não deu maiores detalhes sobre as aparições. Na época, muitas pessoas na cidade, e talvez até mesmo entre o júri, acreditavam que o fantasma de Elva realmente havia denunciado como ela morreu. E isso pode muito bem ter favorecido o resultado final. Inclusive, a própria postura de Erasmus não foi das melhores. Tanto sua maneira de agir quanto seu testemunho deixaram o júri com uma impressão nada favorável. Na verdade, a impressão foi tão ruim que bastou 1h e 10 minutos para o júri chegar a um veredito. Culpado. A condenação. Prisão perpétua. Só que Erasmus não cumpriu a pena por muitos anos. Não. Ele morreu no ano de 1900, depois que uma epidemia se alastrou na cadeia. Quanto à senhora Richter, sua vida continuou até 1916. E durante todos esses anos que seguiram à morte de Elva, ela jamais desmentiu a história da visita espiritual. Como você explicaria esse caso? Talvez tenha sido um plano da mãe com o promotor. Talvez a senhora ficou tão afetada pela morte da filha que teve um sonho que coincidiu com a realidade. Ou talvez
Basta abrirmos a porta para o sobrenatural entrar. O que você acha?